Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. E é um enorme privilégio estarmos aqui para mais uma exploração profunda do texto sagrado. Sem dúvida. E hoje queria pedir a quem nos ouve para esquecer por um momento aquela imagem muito típica. Dos livrinhos infantis. Pois, exato. Aqueles barquinhos de madeira amorosos, com as girafas sorridentes a espreitar pela janela. Sim, essa imagem muito romantizada. Exatamente. Porque hoje vamos olhar para a Arca de Noé como aquilo que ela realmente foi. Um projeto de engenharia meticuloso, um verdadeiro plano de sobrevivência desenhado pelo próprio Criador. É verdade. Um plano que tem detalhes fascinantes. E tudo isto gira em torno de um enigma matemático. Uma coisa sobre casais de animais que, francamente, altera por completo a forma como compreendemos a linha do tempo de Deus. Sem dúvida. Portanto, vamos focar-nos no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 2 a 4. Para enquadrar quem nos ouve, vou ler na versão A Mensagem, que é bastante clara. Força. O texto diz assim: leve para dentro do barco, junto com você, 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. É pesado. E para quem passa os olhos rapidamente, isto parece só Uma lista de compras. uma lista de inventário logístico. Tipo carregar a carga no barco e pronto. Mas quando abrandamos o ritmo de leitura, encontramos aqui uma precisão literária formidável. Não é apenas um aviso sobre meteorologia extrema. Estamos a contemplar a anatomia de um julgamento milimétrico. Ok, vamos dissecar isto, porque quem estuda estes textos sabe que o dilúvio não foi de todo um conto de fadas. Claro que não. Mas há um paradoxo logo aqui no início que, confesso, me faz imensa confusão. E até teólogos experientes às vezes deixam isto passar em branco. Estás a referir-te à questão dos animais puros e impuros. Exatamente. O texto atira esta distinção de puro e impuro para cima da mesa com uma naturalidade desconcertante, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E eu pergunto-me, onde é que está o manual de instruções a explicar isto a Noé? Pois o silêncio de Deus a explicar esse detalhe é fascinante. O texto simplesmente assume que Noé já sabia a diferença. Sem qualquer dúvida. Sim, o Criador não faz uma pausa no decreto para dar uma aula de biologia ou de teologia, e isso destrói por completo um mito cronológico muito comum entre todos nós. Qual mito? A ideia de que esta categorização de pureza só caiu do céu séculos mais tarde com Moisés. No Monte Sinai. Exato, com as leis levíticas. Pois é, o que nos ensinam é quase sempre que essas regras morais e cerimoniais nasceram no deserto. É quase como entrar hoje numa escola bíblica. Sim. Para aprender uma matéria super complexa, achar que é uma novidade absoluta e, de repente, reparamos que os alunos mais antigos já sabem aquilo de cor. É uma excelente analogia. O que é fascinante aqui é perceber como funcionava a tradição oral. A lei moral e os princípios da adoração não surgiram do nada, eles já ecoavam desde os primórdios. E repara, no mundo que o próprio Gênesis diz estar totalmente corrompido, não é? Completamente cheio de violência. E mesmo assim, o facto de Noé não precisar de explicações mostra que existia ali uma linhagem fiel. Famílias que preservaram este padrão de culto. É incrível. Eles sabiam o que era adequado para o sacrifício porque viviam essa moralidade em casa, de pais para filhos. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque esse conhecimento prévio leva-nos à tal matemática bizarra que eu mencionei no início. Os números dos animais. Sim, se ele sabia o que era puro e impuro, as quantidades exigidas tornam-se um quebra-cabeças. 7 casais dos puros e só um casal dos impuros. Exatamente. Ora bem, sendo racionais, o espaço ali na arca valia ouro, não é? A lógica diria que um casal de cada chegava perfeitamente para repovoar o planeta. Por que 14 animais da mesma espécie ali a ocupar espaço? Porque a lógica de Deus opera numa esfera muito superior à simples poupança de espaço a curto prazo.
A resposta a isso está no dia seguinte. Se avançarmos para o capítulo 8, versículo 20, vemos a primeira ação de Noé ao sair da arca. Ele faz um altar. Ele constrói um altar, sim, e oferece sacrifícios usando precisamente... Os animais puros. Exatamente. Espera aí, claro. Porque se ele tivesse levado só um par de ovelhas, por exemplo, O que aconteceria? o seu primeiro ato de adoração sincera teria causado a extinção imediata das ovelhas. Pois é, Deus estava essencialmente a impedir que Noé extinguisse uma espécie inteira no seu primeiro culto pós-dilúvio. Uau. Isso é fascinante. É. É como se Deus protegesse a adoração futura. O teólogo Gerhard von Rad aborda isto de forma brilhante no seu livro Gênesis, a Commentary. Ele diz que esta matemática mostra o envolvimento providencial de Deus. O número 7 não é aleatório. Dá a margem necessária para a adoração e também para a reprodução biológica. Ou seja, Deus não estava só focado em não deixar as pessoas morrerem afogadas. Não de todo. Estava a projetar as fundações de um mundo novo, ainda antes de o velho ser destruído. Exatamente. O julgamento não anula o planeamento. O Criador assegura que haverá abundância para a humanidade se relacionar com Ele através do culto e ainda assim prosperar. A matemática divina funcionava como uma garantia teológica. Sem dúvida, o julgamento e a graça andam de mãos dadas aqui. A arca é um microcosmo onde a ordem divina reina, enquanto lá fora é o caos. Pronto, então o embarque faz sentido. As espécies estão separadas, a matemática bate certo e a nossa expectativa como leitores é... É que a chuva comece logo. Pois, que a porta se feche com aquele estrondo dramático e comece logo a chover a potes, mas o texto impõe uma pausa absoluta e diz, dentro de 7 dias. 7 dias de espera. 7 dias. Isto faz-me uma confusão imensa. Eu não consigo sequer imaginar a pressão psicológica de estar trancado num barco de madeira durante uma semana inteira em terra seca. É uma tensão brutal. Isto levanta uma questão importantíssima sobre a nossa impaciência versus a paciência de Deus. No livro Patriarchs and Prophets, da autora Ellen G. White, há uma análise muito profunda deste momento. Ela relata que, durante essa semana, o sol simplesmente continuou a brilhar. Nada de nuvens. Nada. Nenhuma nuvem, nenhum trovão. O clima estava perfeitamente normal, sem qualquer alteração na pressão atmosférica. A sério. Mas vamos tentar imaginar a cena para quem nos ouve. 8 pessoas trancadas num navio gigantesco Em terra firme. a quilómetros de distância do mar. E durante 7 dias, lá fora, a vida continuou. Houve festas, negócios e imagino que imenso escárnio. Muito escárnio. A multidão achava que eles tinham enlouquecido de vez. É como quando queremos formatar o computador e o sistema pergunta, tem a certeza absoluta de que quer apagar tudo? É tipo a derradeira janela de confirmação de Deus. Essa imagem é perfeita, porque aqueles 7 dias não foram um atraso na logística, foram o último período de graça. O limite da misericórdia. Exato, esticada até ao limite absoluto. O silêncio dos seus, que aquelas pessoas interpretaram como a prova de que Noé era louco, era, na verdade, o peso da paciência divina a esgotar-se. Uau! E aqui Ellen G. White aponta um contraste que é teologicamente devastador. Espera, antes de ires a esse contraste, eu tenho de perguntar uma coisa logística que acho que toda a gente pensa. Diz. Como é que os animais entraram na arca? Quer dizer, Noé não andou a correr pelas montanhas com um laço para apanhar leões, pois não? Não de forma alguma. E é precisamente aí que reside o tal contraste devastador. Ah, ok. Não houve esforço humano na captura. O instinto colocado por Deus fez com que as feras, desde as mais temíveis às mais mansas, caminhassem de forma ordeira para dentro da arca, Em silêncio absoluto. em submissão total ao Criador. A criação irracional obteceu de imediato, mas a criação racional, o ser humano... Escolheu ficar a ver e a gozar. Exato. Dotado de inteligência e livre-arbítrio, o homem viu aquele milagre biológico a acontecer à frente dos seus olhos e preferiu a zombaria. Isso é de uma ironia arrepiante. Quer dizer, o comportamento dos animais não era um espetáculo de circo? Não, era um aviso. Era uma acusação viva. O instinto das feras esteve mais alinhado com Deus do que a inteligência humana. É um testemunho do colapso moral daquela sociedade. Os homens olharam para os sinais, viram a graça a esgotar-se e decidiram ridicularizar tudo. E é aí que o tempo acaba. Depois destes 7 dias excruciantes, a promessa do decreto cumpre-se.
A porta fecha-se e a janela de graça termina. Começa a chover. E o texto faz questão de dizer que foram 40 dias e 40 noites de precipitação. Uma precisão matemática mais uma vez. Pois, o famoso número 40. A gente percorre a Bíblia e esbarra neste número por todo lado. Constantemente. Mas porquê 40? É só um número que soa bem nos textos ou há ali um peso linguístico? Não tem nada de arbitrário. No hebraico original, o número 40, Arbaim, carrega um peso conceptual enorme. Não é apenas um boletim meteorológico. É o tempo exato para um ciclo completo de purificação, provação ou gestação. O tempo antes de nascer uma nova ordem, não é? Exatamente. Se olharmos para a Bíblia de forma global, vemos isto vezes sem conta. Por exemplo, com Moisés. Sim, Moisés 40 dias no monte para receber a lei. Ou o povo 40 anos no deserto para que a mentalidade de escravidão desaparecesse. Elias também, não foi? Elias caminhou 40 dias até o Horeb. E o expoente máximo, Jesus no deserto. 40 dias a suportar a tentação para inaugurar a nova aliança. Portanto, os 40 dias do dilúvio são o protótipo disto tudo. É a incubação de um mundo purificado. Isso muda tudo na forma como vemos a catástrofe. Não é um Deus a ter um ataque de raiva irracional. De todo. Se olharmos para os versículos 2 a 4 que leste, vemos um padrão formal, um decreto divino. Com o princípio, meio e fim. Sim, tem 3 movimentos básicos. Primeiro, a instrução de preservação com a matemática da pureza. Depois, o enquadramento temporal restrito os 7 dias de espera e os 40 de purificação. E o terceiro? A declaração inabalável do propósito de Deus, que tu leste. Vou dar um fim a todas as coisas. A ordem meticulosa ali dentro do barco contrasta brutalmente com o caos lá fora. É a prova de que Deus não perdeu o controlo, não abdicou do universo. Exatamente. A supervisão dele está presente em cada gota que cai e em cada animal que respira na arca. A arca resiste não porque tenha um design aerodinâmico brilhante, mas porque obedece fielmente às proporções que Deus ditou. E a água responde ao Criador. O Apocalipse tem limites. Isso devia gerar uma confiança profunda em nós. Então, e chegando à nossa vida prática, o que é que isto tudo significa? Como assim? Como é que isto aterra na nossa rotina? Qual é a consequência para quem nos ouve hoje? A aplicação mais profunda, penso eu, exige uma análise honesta da nossa própria obediência. A mecânica de Gênesis 7 prova irrefutavelmente que Deus não dá as instruções vitais no meio do pânico. Ele instrui antes do caos chegar. Essa é a palavra-chave. Antes. Sim. E aí reside o verdadeiro teste da fé. Fé autêntica não é ficar de braços cruzados à espera que o pior aconteça para finalmente agir. Pois não. Noé construiu aquilo tudo com o sol a brilhar. Exatamente. Ele recolheu os mantimentos, tratou dos animais, suportou aqueles 7 dias de silêncio ensurdecedor, tudo isto sem ter uma única nuvem negra no céu para lhe dar razão empírica. Epá, e essa é a parte que dói ouvir. Dói, sim. Porque nós somos exatamente o oposto. É muito fácil nós dizermos eu confio no barco, quando a tempestade já está a arrancar árvores e a bater na nossa janela. O desespero obriga qualquer um a procurar salvação. É exatamente. Mas agir contra a corrente num dia de sol maravilhoso, obedecer de forma radical quando não há sinais de perigo visível, E suportar o ridículo. pois aceitar ser gozado por toda a gente por se estar a construir um barco gigantesco num prado seco, isso exige uma fibra espiritual que nós raras vezes temos. Sem dúvida. A verdadeira obediência prova-se no tempo calmo. A estratégia de preservar a adoração, através dos 7 casais puros, só triunfou no mundo novo porque Noé a aceitou no mundo velho. Quando parecia só um desperdício de espaço no barco. Exato. Os tais 7 dias sem chuva foram o teste silencioso à convicção dele. Para nós, muitas vezes o tempo de espera sem resultados visíveis é o nosso maior teste. É mais difícil do que o embate da tempestade. O facto de Deus pensar a longo prazo muda as regras do jogo. Noé não estava só a serrar madeira para sobreviver. Ele estava a garantir a saúde espiritual das gerações futuras. E tudo dependeu da sua capacidade de agir com base numa promessa, e não na evidência visual do clima. É por isso que não podemos ler a Bíblia a correr. Temos de dissecar o texto, como disseste. Exato. Temos de analisar, alinhar a nossa visão imediatista com o tempo de Deus. Um Deus que estica a graça até ao último milissegundo, mas que cumpre o que decreta. Sempre. E pronto, isto leva-nos à reflexão final. Nós passamos este tempo todo a falar da matemática da arca, do número 40, do silêncio ensurdecedor dos 7 dias.
Tudo em nome da sobrevivência. Sim. Mas isso deixa no ar uma provocação para todos nós. Se Deus usou a geometria precisa daquele barco e a paciência de uma família para salvar a humanidade no passado, O que nos está Ele a pedir hoje? é exatamente isso. Que arcas de preservação estará o Criador subtilmente a pedir-nos para construirmos hoje? Que estruturas de fé ou dinâmicas na nossa família e integridade estamos a ser chamados a edificar agora nos nossos dias de rotina calma? Estruturas que até parecem não fazer sentido nenhum no momento. Pois, que quem está de fora olha e critica, mas que serão a nossa única proteção quando a cultura à nossa volta decidir inundar e engolir tudo o resto. Fica a reflexão para cada um de nós.